Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A entrega na casa 34. Meu nome é Gabriel. Tenho 29 anos e trabalho como entregador de aplicativo há quase 3 anos. Não vou mentir, a vida de entregador não é fácil. A gente passa horas na rua, lidando com trânsito, chuva e clientes impacientes. Mas o que me aconteceu naquela noite foi diferente. Algo que eu nunca vou esquecer. Era uma terça-feira, final de mês. Eu já estava cansado e pronto para encerrar o turno. Mas o celular vibrou com uma nova entrega. Olhei para o visor e vi que era um pedido grande: 3 hambúrgueres, batatas fritas e refrigerantes. O valor da corrida era alto, então resolvi aceitar. A retirada era em uma lanchonete que eu conhecia bem, mas o endereço de entrega chamou minha atenção. Rua das Acácias, número 34. Não reconheci o endereço de primeira, mas o GPS indicava que era em um bairro afastado. Dei de ombros. Quanto mais rápido eu entregasse, mais rápido eu estaria em casa. Peguei o pedido e segui o trajeto indicado. A noite estava estranhamente silenciosa, com poucas pessoas nas ruas. As luzes da cidade pareciam mais fracas e o ar estava pesado. À medida que eu me aproximava do bairro, percebi que o lugar parecia parado no tempo. As casas eram antigas, algumas com portões enferrujados, e quase não havia postes de luz. Era como se aquele pedaço da cidade tivesse sido esquecido. A Rua das Acácias era uma viela estreita, cercada por árvores cujas sombras se projetavam como garras na estrada. Finalmente, avistei o número 34, uma casa grande, com janelas altas e uma varanda que parecia nunca ter sido reformada. Parecia abandonada. Desci da moto e fui até o portão. Entrega! Gritei, esperando ouvir passos ou ver uma luz se acender. Nada. A casa estava mergulhada em silêncio. Verifiquei o aplicativo e o pedido ainda constava como ativo. Liguei para o número do cliente, mas só dava caixa postal. Foi então que a porta da frente se abriu sozinha. Não foi um daqueles rangidos cinematográficos. Ela simplesmente se abriu, como se alguém lá dentro estivesse me esperando. Dei 2 passos para trás. Olhei ao redor. Nenhum sinal de vizinhos. Nenhum carro passando. Apenas eu e aquela casa. É só deixar o pedido aqui fora, falei, mesmo sem saber se alguém podia me ouvir. Coloquei a sacola na frente da porta, tirei uma foto para confirmar a entrega e me virei para ir embora. Foi quando ouvi um sussurro. Gabriel. Eu congelei. Meu nome estava no crachá, claro, mas não era comum clientes me chamarem pelo nome assim, de forma tão íntima. Olhei para trás e vi algo que fez meu coração disparar. No reflexo de uma das janelas, havia alguém me observando. A silhueta de uma pessoa alta, parada atrás do vidro, mas quando olhei diretamente para a janela, não havia nada lá. Respirei fundo, tentando ignorar o medo crescente. Voltei para a moto e acelerei, deixando aquela rua o mais rápido que pude. Cheguei em casa mais tarde do que o normal, e o cansaço me venceu. Dormi rápido, mas o sono foi perturbador. Sonhei com aquela casa. No sonho, eu estava parado na frente dela novamente, mas dessa vez a porta estava trancada. Eu ouvia batidas vindo do lado de dentro e uma voz baixa sussurrando palavras que eu não conseguia entender. Acordei suando. O relógio marcava 3 horas da manhã. Levantei para beber água e, ao passar pelo corredor, quase deixei o copo cair. Na tela do meu celular, havia uma notificação. Avaliação do cliente. Pedido na Rua das Acácias 34, 5 estrelas. Mas eu nunca recebi pagamento por aquele pedido. Pior ainda, quando tentei verificar no aplicativo, o histórico da entrega não existia. Passei os dias seguintes tentando esquecer. Voltei à rotina, aceitando entregas normais e evitando bairros afastados. Mas uma semana depois, o aplicativo me enviou outro pedido. Rua das Acácias, número 34. Recusei imediatamente. Naquela noite, enquanto terminava um turno no centro,
Senti alguém me observando de longe. Quando olhei, vi uma figura alta, de pé sob um poste apagado. Ela não se moveu, não tentou se esconder. Apenas ficou ali, me observando. Eu não consegui ver seu rosto. Nunca mais aceitei corridas tarde da noite. E até hoje, toda vez que passo perto daquele bairro, sinto como se alguém ainda estivesse esperando pela entrega que eu deixei na porta daquela casa. A última entrega em Santos. Meu nome é Diego. Tenho 31 anos e moro em Santos, litoral de São Paulo. Trabalho como entregador de aplicativo há quase 4 anos. Já vi muita coisa estranha nas madrugadas dessa cidade. De brigas de casal na calçada a figuras suspeitas rondando esquinas desertas. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu numa noite de julho do ano passado. Era uma sexta-feira, e o movimento estava bom. A noite estava fria e úmida, e eu planejava rodar até umas 2 da manhã. Estava tranquilo, ouvindo música no fone enquanto esperava o próximo pedido na moto. Por volta de meia-noite, um novo pedido apareceu. Lanchonete bem conhecida, mas o endereço da entrega me chamou a atenção. Rua São Cristóvão 146. O nome do cliente era simplesmente Silva. Santos não é tão grande, e eu conheço bem a maior parte das ruas, mas aquela eu não lembrava. Coloquei o endereço no GPS, e ele indicou um lugar perto do porto, numa área mais antiga da cidade. Aceitei o pedido e fui pegar a comida. Chegando na lanchonete, tudo normal. Os funcionários brincavam, rindo, enquanto me entregavam o pacote. A viagem até o endereço foi tranquila, mas conforme eu me aproximava da rua São Cristóvão, a cidade parecia mudar. As luzes dos postes ficavam mais espaçadas, e o ar parecia mais pesado. A rua, quando finalmente entrei nela, era estreita e mal iluminada. Casarões antigos ladeavam as calçadas, e o mato crescia ao redor de algumas propriedades abandonadas. Era o tipo de rua que parecia não existir nos mapas atuais, uma daquelas esquecidas pelo tempo. O número 146 ficava no fim da rua. Quando parei em frente, senti um arrepio na espinha. A casa era uma daquelas construções coloniais, com grandes portas de madeira e janelas com grades de ferro. Nenhuma luz acesa. Desci da moto, chequei o endereço novamente, e lá estava, Rua São Cristóvão 146. Aproximei-me do portão, mas não havia campainha. Apenas uma placa enferrujada, com a palavra Silva gravada nela. Entrega. Gritei. Silêncio. Esperei 1 minuto. Nada. Peguei o celular e liguei para o número do cliente. Caixa postal. Estava prestes a deixar o lanche no portão e ir embora quando ouvi um som vindo lá de dentro. Passos, mas não pareciam firmes. Eram arrastados, como se alguém estivesse caminhando descalço em um piso de madeira antiga. A porta se abriu devagar. Boa noite? Perguntei, mantendo distância. Dentro da casa, a escuridão parecia ainda mais densa. Eu só conseguia ver o contorno do que parecia ser uma sala. Seu pedido, vou deixar aqui, tá? Me abaixei para colocar o pacote no chão, mas, antes que pudesse me levantar, algo me chamou a atenção. Na escuridão da sala, vi o brilho fraco de olhos, baixos, na altura do chão, como se alguém estivesse sentado no chão, apenas me observando. A sensação de estar sendo vigiado se tornou insuportável. Voltei rapidamente para a moto, mas antes que pudesse ligar o motor, uma notificação apareceu no meu celular. Pedido cancelado pelo cliente. Olhei para trás. A porta da casa estava fechada de novo. Aquilo não fazia sentido. Deixei o lanche ali mesmo e saí o mais rápido que pude. No dia seguinte, passei pela mesma área durante o dia. A rua São Cristóvão estava lá, mas o número 146 não existia. A sequência de números pulava do 144 para o 150. Voltei na lanchonete, perguntei sobre o cliente Silva. Ninguém conhecia. No sistema, o pedido tinha sumido. Era como se nada daquilo tivesse acontecido. Mas eu sei que aconteceu. Por quê?
Até hoje, toda vez que passo por aquela rua, sinto que há alguém me observando. Mesmo que eu não consiga ver, eu sinto os olhos. A estrada que nunca termina. Meu nome é André, tenho 37 anos e sou caminhoneiro há quase 2 décadas. Já rodei o Brasil de ponta a ponta. Se tem uma coisa que aprendi nas estradas, é que a noite esconde muito mais do que a gente imagina. E às vezes, o que a gente encontra, era melhor ter deixado escondido. Era novembro do ano passado. Eu estava voltando de uma entrega no interior do Paraná e precisava chegar em São Paulo antes do amanhecer. A noite estava quente e seca, mas o cansaço começava a bater. Eu passava por uma região rural, com plantações dos 2 lados e poucos postes iluminando o caminho. O rádio chiava, o sinal do celular oscilava, e eu só queria encontrar um posto para descansar um pouco. Foi quando vi a placa, Posto Nossa Senhora, 20 quilômetros. Lembro de ter passado por ali antes, mas nunca tinha reparado nesse posto. Estranho, mas o cansaço me fez ignorar qualquer desconfiança. A estrada seguia, e eu contava cada quilômetro. Quando finalmente avistei o posto, ele parecia meio antigo, mas tinha luzes acesas e alguns caminhões parados. Encostei, desci para esticar as pernas e logo percebi que tinha algo esquisito. Os outros caminhões estavam cobertos de poeira, como se estivessem parados há muito tempo. Olhei em volta, mas não vi ninguém. Entrei na loja de conveniência. Boa noite, falei, esperando ver algum atendente. Silêncio. O lugar cheirava a mofo, e os produtos nas prateleiras pareciam antigos. Embalagens desbotadas, como se estivessem lá há anos. Me aproximei do balcão, mas não havia ninguém. Apenas uma xícara de café ainda fumegante. Foi aí que ouvi passos, vindo dos fundos da loja. Lentos, arrastados. Oi, alguém aí? Perguntei. Os passos pararam. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Pensei em ir embora, mas quando me virei, vi uma figura parada na entrada da loja. Um homem magro, de uniforme de frentista, me observava. O rosto estava pálido demais e os olhos sem vida. Precisa de alguma coisa? Ele perguntou, com uma voz rouca e baixa. Só queria saber se tem um lugar para descansar um pouco, respondi, tentando não demonstrar desconforto. Ele sorriu de um jeito que não me tranquilizou. Tem um quarto nos fundos. Pode usar. Agradeci. Paguei um café e fui até o tal quarto. Era pequeno, com uma cama simples e uma janela que dava para o pátio dos caminhões. Deitei na cama, mas algo não me deixava relaxar. O silêncio lá fora era quase absoluto, exceto pelo barulho do vento batendo na estrutura do posto. Fechei os olhos por alguns minutos. Foi aí que ouvi novamente. Os passos. Dessa vez, pareciam do lado de fora da janela. Levantei devagar e olhei. No pátio, entre os caminhões parados, eu vi o frentista. Ele estava de costas, mas algo estava errado. Ele não caminhava como antes. Ele simplesmente estava, parado, mas não de um jeito natural. Era como se ele estivesse congelado no meio de um passo. Fiquei observando, esperando ele se mover, mas não aconteceu. O tempo parecia parado, e eu senti um arrepio subir pela espinha. Resolvi que era hora de ir embora. Peguei minhas coisas e voltei para o caminhão. Ao passar pela loja, o frentista já não estava lá. Entrei no caminhão, liguei o motor e saí do posto. Enquanto dirigia, olhei pelo retrovisor. O posto estava desaparecendo no horizonte, mas bem na porta da loja de conveniência, lá estava ele, parado, me observando. O que me deixou mais assustado foi o fato de que, quando olhei no GPS, percebi algo estranho. O posto Nossa Senhora não existia. E o pior de tudo, quando finalmente cheguei em São Paulo, um amigo que também dirige pela mesma rota comentou: Posto Nossa Senhora, André, esse posto foi demolido há mais de 10 anos. Até hoje, evito passar naquela estrada de madrugada. Mas, às vezes, quando o silêncio toma conta da cabine, eu ainda ouço aqueles passos. E lembro daquele frentista que nunca saiu do posto.
posto da Curva Morta. Me chamo João, tenho 42 anos e sou caminhoneiro desde os 20. Nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais, e a estrada sempre foi minha segunda casa. Mas tem uma coisa sobre as estradas que ninguém conta. Às vezes, o perigo não vem dos buracos, de assaltantes ou das tempestades. Às vezes, o que espreita na beira do asfalto não é deste mundo. Essa história aconteceu há 3 anos, mas eu lembro dela como se fosse ontem. Eu tinha feito uma entrega no sul de Minas e precisava voltar para casa. Era por volta das 2 da manhã, e eu pegava a BR-267, um trecho bem conhecido por acidentes. Os caminhoneiros apelidaram a região de Curva Morta por causa do número de cruzes na beira da estrada. Era uma noite fria e cheia de neblina. O farol do caminhão iluminava o asfalto úmido, mas o mundo parecia engolido por aquela cerração densa. Eu seguia devagar, mantendo a atenção na pista, quando vi uma placa enferrujada indicando um posto a 5 quilômetros dali. Aquilo me aliviou. Um café quente cairia bem, e o caminhão estava quase na reserva. Conforme fui chegando perto, avistei as luzes do posto. Mas algo parecia estranho. O letreiro estava piscando de forma irregular, e a estrutura do posto lembrava aquelas construções antigas dos anos 80. Tinha apenas uma bomba de combustível e uma pequena lanchonete. Estacionei o caminhão e desci. O silêncio era tão absoluto que só se ouvia o vento passando entre as árvores. Entrei na lanchonete. Era um lugar pequeno, com algumas mesas e um balcão no fundo. O cheiro de café amargo e óleo de fritura impregnava o ambiente. Atrás do balcão, havia um senhor de costas, lavando louça. "Boa noite", falei. O velho virou devagar. Ele tinha um rosto cansado, com olheiras profundas, e me encarou por um instante, como se estivesse surpreso de me ver ali. "Boa noite", respondeu com a voz rouca. "O que vai querer?" Pedi um café e algo para comer. Ele colocou uma coxinha no balcão, mas quando olhei para o salgado, percebi que parecia ressecado, como se estivesse ali há dias. "Tá meio antigo, né?" Brinquei. O velho me olhou fixamente. "É o que tem, filho. Não recebo muita gente por aqui." Eu ri sem graça e bebi o café, que estava forte demais. Enquanto eu tomava, percebi que, na mesa do canto, havia um homem sentado, de boné, mexendo em alguma coisa no celular. Não vi quando ele tinha entrado. Algo naquilo me incomodou. Eu não ouvi porta abrir, nem passos. Terminei o café e fui pagar. O velho me olhou novamente, com um olhar pesado. "Boa sorte na estrada." "Obrigado", respondi, meio desconfiado. Voltei para o caminhão, mas, ao passar pelo pátio, reparei nos outros caminhões parados, todos cobertos de poeira, como se não tivessem sido movidos há anos. Acelerei para ir embora, mas a estrada parecia diferente. Eu dirigia por minutos, mas o posto nunca sumia do retrovisor, como se eu não saísse do lugar. Aos poucos, percebi que algo estava errado. Quando olhei para o marcador de combustível, a reserva ainda piscava. Eu tinha abastecido, mas nada mudou. Foi aí que eu vi, na beira da estrada, a mesma figura do homem de boné. Ele estava andando, de cabeça baixa, mas quando passei por ele, vi seu rosto, pálido, os olhos fundos, sem expressão. Apertei o acelerador, mas, 1 quilômetro depois, ele apareceu de novo. Não havia como ele ter chegado ali tão rápido. Agora eu estava suando frio, com o coração acelerado. Continuei dirigindo, mas aquela figura parecia me acompanhar, sempre na beira da estrada, sempre com o mesmo passo lento. Finalmente, vi uma curva conhecida, sinal de que eu estava me afastando do posto. Respirei aliviado, mas foi só então que percebi. Quando olhei pelo retrovisor, o velho da lanchonete estava sentado na carroceria do meu caminhão. Ele me olhava fixamente, sem piscar, sem fazer um som. Parei o caminhão bruscamente. Desci e corri até a carroceria. Nada. O lugar estava vazio. Voltei para a cabine, liguei o caminhão e continuei. A cada minuto, olhava o retrovisor, mas não vi mais nada. Quando finalmente cheguei em casa, contei para o meu pai,
que também foi caminhoneiro a vida toda. Ele ficou pálido quando ouviu a história. João, esse posto foi demolido em 1994. Teve um incêndio lá, morreu um frentista e 2 caminhoneiros. Desde então, dizem que às vezes ele aparece para quem passa pela curva morta. Eu ri, mas a verdade é que nunca mais passei por aquele trecho à noite. E quando alguém fala sobre o posto, eu só penso em uma coisa: quem era aquele homem de boné? E por que ele sempre estava lá, esperando? A parada na estrada do fim. Meu nome é Carlos, sou caminhoneiro há quase 20 anos. Já passei por muita coisa na estrada: assaltos, tempestades, acidentes feios, mas tem uma noite que eu nunca consegui esquecer. E, para ser sincero, nem gosto de contar essa história. Foi em 2019, perto do Natal. Eu estava voltando do interior de São Paulo, indo em direção ao sul de Minas Gerais. A viagem estava tranquila até o sol se pôr. Quando a escuridão tomou conta da estrada, um nevoeiro começou a se formar. Era daqueles bem espessos, que o farol alto mal corta. Eu dirigia devagar, atento a qualquer movimentação, quando vi uma placa velha, quase invisível no meio da neblina. Parada do fim, 3 quilômetros. Nunca tinha ouvido falar desse posto, e eu conhecia bem a região. Mesmo assim, como a gasolina já estava baixa, decidi parar. Quando o posto apareceu, senti um arrepio estranho. As luzes eram fracas, como se estivessem prestes a apagar. A estrutura parecia antiga, com tijolos escurecidos e uma cobertura enferrujada. Mas o que mais me incomodou foi o fato de não haver ninguém, nenhum carro ou caminhão. Desci, observando ao redor. As portas da pequena loja de conveniência estavam abertas, mas lá dentro, tudo parecia parado no tempo. As prateleiras estavam cheias de produtos antigos, embalagens que eu não via desde os anos 90. Boa noite. Chamei, mas ninguém respondeu. Peguei um refrigerante do balcão, e quando me aproximei do caixa, percebi um detalhe que fez meu sangue gelar. Havia uma máquina registradora, daquelas antigas, a manivela, que eu só tinha visto em filmes. Foi então que eu vi, pelo reflexo do vidro da geladeira, uma figura parada na entrada da loja. Me virei rápido. Era um homem, vestindo um uniforme de frentista. Ele tinha a pele pálida, quase acinzentada, e me olhava sem expressão. Boa noite, precisa abastecer? Ele disse, com uma voz arrastada. Sim, por favor. Ele saiu da loja sem fazer barulho. Voltei pro caminhão, e enquanto ele abastecia, reparei que o marcador de combustível não subia. Mesmo assim, paguei e entrei na cabine. Foi quando tudo começou a ficar estranho. Assim que saí do posto, parecia que a estrada não tinha fim. Dirigi por quase 1 hora, mas não passava de um mesmo trecho, árvores retorcidas e placas enferrujadas. A sensação era de que eu não saía do lugar. De repente, no retrovisor, vi uma luz. Parecia um carro vindo em alta velocidade, mas quando ele se aproximou, percebi que não era um carro. Era o posto. O mesmo posto, no meio da estrada, como se eu tivesse dado uma volta completa. Eu estava preso. Parei no acostamento, respirei fundo e decidi voltar para o posto, achando que talvez estivesse delirando. Quando entrei na loja de novo, o frentista estava parado atrás do balcão, como se nunca tivesse se movido. Tá perdido, amigo? Ele perguntou, com um sorriso que não combinava com os olhos vazios. Eu quis responder, mas um som interrompeu tudo. Do lado de fora, algo pesado caiu, fazendo a estrutura do posto estremecer. Saí correndo para ver o que era. Atrás do caminhão, no chão de terra batida, havia uma mala antiga, de couro marrom. Ela estava suja de lama, mas o que me fez recuar foi o que estava ao redor dela, marcas de mãos, dezenas delas, como se alguém tivesse arrastado a mala dali. Voltei para o caminhão, mas quando entrei, o frentista estava sentado no banco do carona. Preciso de carona até o fim da estrada. Minha respiração travou. Não sabia o que fazer. Apenas dei partida no caminhão, tentando ignorar a presença ao meu lado. A cada quilômetro que passava,
A figura parecia ficar mais pálida, como se estivesse desaparecendo. Quando a neblina finalmente começou a dissipar, olhei para o banco do carona, e ele não estava mais lá. O estranho é que, quando cheguei na cidade mais próxima, perguntei sobre a parada do fim num posto de verdade. O frentista riu. Essa parada foi desativada há mais de 30 anos, depois que um funcionário desapareceu. Dizem que ele sumiu levando uma mala de dinheiro roubado, mas o corpo dele nunca encontraram. Nunca mais passei por aquela estrada, mas às vezes, na neblina, eu sinto que ainda há algo ali, esperando. Entrega para o número 43. Meu nome é Ricardo, mas todo mundo me chama de Rico. Tenho 26 anos e sou entregador de lanche há uns 3 anos. Trabalho à noite porque o movimento é maior. Sinceramente, sempre gostei do silêncio das ruas vazias. Quer dizer, até aquela noite. Era final de novembro, um pouco antes do Natal. A cidade já estava enfeitada, e as ruas tinham aquele brilho frio das luzes piscando nas sacadas. Eu estava em uma noite comum, fazendo entregas pela região central. Por volta das 23h30, uma notificação pingou no celular. Era um pedido grande, 5 hambúrgueres, refrigerantes e batatas fritas. O endereço, bairro Monte Verde, um dos mais antigos e afastados da cidade. Eu hesitei. Monte Verde era conhecido por 2 coisas: casas antigas e ruas escuras demais. Mas como o pagamento era bom, aceitei o pedido. Peguei a sacola com os lanches e parti. À medida que eu saía do centro, as luzes iam sumindo e a escuridão tomava conta. A estrada que levava ao bairro era estreita e cheia de curvas. O rádio do aplicativo chiava e o GPS começou a dar umas falhas. Depois de uns 20 minutos dirigindo, cheguei. As ruas estavam desertas. Monte Verde parecia uma cidade fantasma. As casas eram grandes, mas muitas estavam vazias, com janelas quebradas e portões enferrujados. O endereço dizia Rua Cedro, número 43. Eu segui pela rua. No fim dela, vi uma casa diferente das outras. Ela não parecia abandonada, mas algo nela incomodava. Era grande, de 2 andares, com janelas imensas, mas as cortinas estavam fechadas. Encostei a moto e conferi o pedido. Tudo certo. Toquei a campainha. Nada. Toquei de novo. Silêncio. Foi então que a porta da casa se abriu lentamente. Mas não tinha ninguém lá. Opa, entrega! Gritei, mas só o eco da minha voz voltou. Me aproximei da entrada. O corredor escuro se estendia para dentro da casa. Eu não queria entrar, mas, ao olhar para o chão, vi uma coisa que me deixou gelado. Pegadas molhadas iam da porta até o interior da casa, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Respirei fundo e dei um passo para dentro. Olá! Chamei, mas nenhuma resposta. A sala estava levemente iluminada por uma lâmpada fraca. No centro havia uma mesa antiga, cheia de fotos espalhadas. Me aproximei e olhei de relance. Eram fotos de pessoas, mas o estranho é que todas pareciam estar dormindo. Ou mortas. Os rostos estavam pálidos, os olhos fechados. Foi quando eu ouvi um sussurro vindo do andar de cima. Suba! Meus pelos se arrepiaram. Olhei para a escada. Ela parecia mais escura que o resto da casa. Larguei a sacola com os lanches na mesa e comecei a andar de costas até a porta, sem tirar os olhos do andar superior. Quando cheguei na entrada, escutei outro barulho. Passos, mas não os meus. Eu me virei rapidamente e saí, quase tropeçando nos degraus da varanda. Subi na moto e dei partida o mais rápido possível. Enquanto eu me afastava da casa, olhei pelo retrovisor. Na janela do segundo andar, uma figura me observava. Não consegui ver o rosto, mas a silhueta era clara. Estava imóvel, apenas me encarando. Quando cheguei no centro da cidade, parei a moto e respirei fundo. Meu coração ainda disparava. Peguei o celular para reportar o endereço estranho no aplicativo, mas, para minha surpresa, o pedido não estava mais lá, como se nunca tivesse existido. Eu voltei para casa naquela noite, mas não consegui dormir.
A imagem daquela figura na janela ficou gravada na minha mente. 2 dias depois, em uma roda de amigos, contei a história. Um dos caras, que cresceu em Monte Verde, ficou pálido. Cara, você tá brincando, né? A casa 43 foi demolida há anos. Ninguém mora lá desde 2005, depois que uma família inteira desapareceu. Nunca mais aceitei pedidos para aquela região. Mas, de vez em quando, enquanto dirijo à noite, sinto que algo me observa, como se esperasse a minha volta. Pedido para a Estrada Velha. Meu nome é Eduardo, mas todo mundo me chama de Duda. Tenho 29 anos e sou entregador de lanche há quase 5 anos. Trabalhar de noite nunca me incomodou. Na verdade, prefiro assim. As ruas são mais tranquilas, o trânsito some, e a cidade adormece de um jeito que me agrada. Mas tem noites que eu preferia nunca ter saído de casa. Isso aconteceu no começo do ano passado, no meio de janeiro. Era uma sexta-feira, e o movimento estava fraco. Passava das 22h30, e eu já estava pensando em encerrar o turno. Foi quando o aplicativo apitou. Pedido grande, daqueles que dão uma gorjeta boa. Peguei o endereço. Estrada Velha de Itaguaçu. Só de ler aquilo, um arrepio subiu pelas costas. A Estrada Velha era uma rota desativada, cortava uma área de mata fechada e levava até uma vila afastada. Ninguém usava aquele caminho. Diziam que, anos atrás, aconteciam acidentes ali, gente desaparecia, histórias que você ouve, mas nunca dá muita atenção. Mas o pagamento era ótimo, e eu não ia negar. Peguei a sacola com os lanches e parti. Conforme fui saindo da cidade, as luzes foram ficando para trás. A estrada virou um breu, cortado apenas pelo farol da moto. O silêncio era tão denso que eu quase ouvia minha própria respiração. Segui devagar, atento ao GPS. Depois de uns 15 minutos, vi a placa torta indicando a Estrada Velha. Aquela curva parecia entrar direto no escuro. Engoli seco e continuei. A mata ao redor da estrada parecia mais fechada do que eu lembrava. As árvores se curvavam para cima do asfalto, formando quase um túnel natural. O farol da moto iluminava pouco à frente, e o resto se perdia na escuridão. Eu já estava quase na metade do caminho quando algo estranho aconteceu. O GPS começou a falhar. A rota sumiu da tela e o mapa ficou estático. Tentei reiniciar o aplicativo, mas nada. Beleza, só seguir reto, murmurei para mim mesmo. Mas aí eu vi, um pouco mais adiante, do lado direito da estrada, tinha uma mulher parada. Ela estava vestida com uma roupa clara, mas parecia desgastada, suja. Os cabelos longos cobriam parte do rosto, e ela não se mexia. Apenas ficou ali, parada, olhando para a estrada. Passei devagar por ela, sentindo um arrepio subir pelo pescoço. Meu instinto dizia para não olhar, mas eu não conseguia evitar. No momento que meus olhos desviaram para o retrovisor, ela não estava mais lá. Acelerei. O farol tremulava à medida que eu avançava. Meu coração disparava, e eu só queria sair dali o mais rápido possível. Faltava pouco para chegar no endereço quando, do nada, uma notificação apareceu no celular. Pedido cancelado pelo cliente. Parei a moto no acostamento. Como assim cancelado? Eu já estava quase na porta. Verifiquei o endereço de novo, e foi aí que percebi algo que me fez congelar. Aquele número, 327, não existia, nem no GPS, nem nos registros do bairro. Virei a moto imediatamente e comecei a voltar, mas a sensação de que algo me seguia era forte demais. Naquela volta, cada sombra parecia ganhar forma. As árvores pareciam mais próximas da estrada do que antes. E então, ao longe, no meio da pista, a mesma mulher. Só que dessa vez, ela estava de costas para mim. Reduzi a velocidade, quase parando, mas no momento que me aproximei, ela virou o rosto. Os olhos eram fundos, vazios, e a pele, branca demais, como se não pertencesse a alguém vivo. Acelerei como nunca. A sensação de que ela ainda estava lá, mesmo quando já não podia vê-la, me acompanhou até a entrada da cidade. Quando finalmente cheguei em casa,
Joguei o capacete no sofá e me sentei no chão, tremendo. No dia seguinte, comentei com um amigo sobre o ocorrido. Ele olhou para mim sério e disse: "Cara, Estrada Velha de Itaguaçu. Eles desativaram aquilo depois que uma mulher foi atropelada lá, em 2009. Dizem que, desde então, tem gente que vê uma figura parada na beira da estrada, pedindo carona ou só observando." Eu não respondi. Nunca mais aceitei pedidos que me levassem perto daquela estrada. E até hoje, quando penso naquela noite, sinto como se ainda houvesse alguém me observando.